Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, então hoje dando continuidade à nossa aula de física, né? Então faz umas semanas aí que a gente não se vê, né? Hoje eu vou continuar com a parte de associação de resistores, né? Na última aula nós falamos da potência elétrica, resistores e também falamos de associação em série de resistores, né? Então hoje eu vou dar continuidade e a gente vai vou começar a falar um pouquinho da associação em série para vocês relembrar, mas também vou mudar para associação em paralelo e associação mista, tá bem? Essa vez vai ser bem um conteúdo assim tranquilo, bastante exercícios, porque então cai bastante coisa disso daí sempre, tá, gente? Então a gente precisa aprender bem, tá bem? Então deixa eu mudar aqui para nossa apresentação e aí a gente inicia, tá bom? Eu vim para cá, aí. Então pessoal, associação em série, né, como eu falei para vocês, a gente vai primeiro dar uma revisadinha aí, né? Então, como eu comentei, a gente tem aqui, ó, deixa eu ver aqui. Então, aqui nós temos uma associação em série com dois resistores, que nesse caso são representados por duas lâmpadas, né? Um resistor, essas lâmpadas incandescentes, dentro dela tem um resistor, né? E aqui a gente tem a característica de uma associação em série, é o que? É o fato de que a corrente elétrica só tem um caminho para ela percorrer, né? Então ela sai da bateria, passa pela primeira lâmpada e pela segunda e aí volta para a bateria. Não tem outro caminho para ela fazer aqui, tá certo? Então isso caracteriza uma associação em série. E aqui é a representação, né? Uma resistência, outra resistência, que é DDP que a gente já falou, não vou me ater muito a ele. Aqui, aquele caso que a gente falou de duas baterias com duas lâmpadas ou dois resistores com resistência iguais, né? Então, nesse caso, se eu tivesse uma bateria de 12 volts, aquela ali, por exemplo, fosse de 12 volts, essa lâmpada ficaria, no caso essa aqui, né, representando, ficaria com 6 volts e essa outra com 6 volts, ou seja, ele ia dividir igualmente. Mas isso aí é o caso que a lâmpada, as lâmpadas têm resistência iguais. Se elas fossem resistência diferente, nós também falamos na outra aula, uma ia ficar com mais diferença de potencial que a outra, a tensão ia ser maior em uma do que na outra, tá? Onde tivesse mais resistência, ia precisar de mais tensão para fazer os elétrons atravessar a lâmpada, certo? Beleza. Aqui eu também falei para vocês, né, que a corrente elétrica aí é igual em toda associação, porque pense só, gente, não tem outro caminho para os elétrons passar. Se chegar 1000 elétrons por segundo aqui, aqui vai passar 1000, aqui 1000, aqui 1000, todos os pontos estão passando 1000 elétrons por segundo. Tá? Pense em uma mangueira, né? A mangueira, a quantidade de água que entra tem que ser a mesma quantidade que sai, né? Não tem como variar esse valor, né? E aí aquilo também que nós conversamos, que a DDP da associação é igual à soma das DDPs em cada resistor. Então, ó, essa aqui é a DDP total, 12 volts. Então, a soma desse aqui com essa aqui tem que dar o 12. Então, 6 mais 6 vai dar o nosso 12 ali, tá certo? Bem tranquilo isso daí. Deixa eu só mudar aqui a ponteira da... Aí. Agora, então, falando da nossa associação em paralelo, gente. Então, o nome paralelo vem do quê? Um ficar do lado do outro, tá? Paralelo, um paralelo ao outro. Mas não necessariamente. Depois vocês vão ver que tem alguns aí que eles vão ficar, os resistores podem ficar um atrás do outro, mas é uma associação em paralelo, tá? Então, o que caracteriza uma associação em paralelo, tá bom? Então, olha só, aqui de novo, ó, a corrente elétrica está vindo. Chegou aqui nesse ponto, que aqui a gente chama de um nó, né? Então, esse aqui é um nó do meu circuito, e aí ele vai se dividir. A corrente elétrica, antes, ela só tinha um caminho para percorrer. Agora, na associação em paralelo, ela tem mais de um caminho. Ou seja, aqui ela poderia subir, no chamado I1, aqui, ó, corrente elétrica 1 do resistor 1, I2, corrente elétrica 2 do resistor 2, ou I3, corrente elétrica 3 do resistor 3. Tá? Então, ele se divide em 3. Quando a corrente elétrica se divide, a gente chama de paralelo. Tá certo? Se ela só tem um caminho, é série. Se tem mais que um caminho, é paralelo. Tá bom? E aí ela vai novamente se unir aqui nesse ponto, né? Ó. Então a gente vê aqui que ela se une, né? Nesse ponto aqui. E aí ela continua o circuito. Tá bom? Então aqui só mostrando para vocês, como antes a gente tinha associação em série, a gente tinha o resistor equivalente, ou seja, eu pegava todos os resistores do circuito e podia trocar por um, né? Aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar todos os resistores do meu circuito, certo? Esse, e vou substituir por um, tá? Então, o que a gente chama de resistor equivalente, tá certo? Essa resistência equivalente aqui, então, ela vai... Deixa eu ver aqui se está tudo certo, tá? Essa resistência equivalente, então, a gente vai substituir por isso aqui, ó, um R
um RT de R total ou R equivalente, né? Ou seja, eu substituo os 3 por um outro que é equivalente a esses 3, tá certo? Então tá aqui a nossa representação. E aqui, só para vocês irem entendendo, né, ó, eu tenho uma diferença de potencial nesse ponto e nesse ponto, onde os 3 resistores, nesse caso, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, tá? Porque observe uma coisa, ó, essa perninha aqui do resistor, essa aqui e essa aqui, elas estão unidas no mesmo ponto que chega até o meu VB ou VA? VB, né? Meu VB. A mesma coisa é o lado de cá, ó. Tanto esse resistor, esse ou esse, os 3 estão ligados nesse mesmo ponto aqui que é o meu VA, ou seja, esse aqui está submetido a uma diferença de potencial VA menos VB, esse aqui é a mesma coisa e esse é a mesma coisa, tá? Então, na associação em série, o potencial era diferente, né? A diferença de potencial era diferente. Na associação em paralelo, a diferença de potencial, a tensão, a voltagem é igual, tá? Para os resistores, tá bem, gente? Aqui é só para vocês observar, então, uma bateria, e aqui tem lâmpadas, né? Ó, uma lâmpada ligada em um borne, um plug aqui, vai pela lâmpada e volta para cá. A mesma coisa do vermelhinho aqui, vem aqui e volta ali, né? Ou seja, tem 3 lâmpadas associadas em paralelo, ligadas numa bateria de 12 volts. Logo, cada uma das lâmpadas estão submetidas a uma DDP de 12 volts, tá certo, gente? Então é assim que a gente vai analisar isso aí, tá? Deixa eu só voltar aqui que... Então aqui, gente, aquilo que eu falei antes, né? Ó, a corrente elétrica aí é diferente... Não, quer dizer, eu falei que ela se dividia, né? Então, ó, a corrente elétrica aqui, gente, ela vai subir para esse ponto, esse ponto, esse ponto. Se os 3 resistores forem idênticos, a corrente elétrica que vai em cada um deles vai ser idêntica. Vamos dizer que seja 60 elétrons por segundo passando aqui, né? Então vai vir 20 por aqui e 20 por aqui, tá? Porque são idênticos. Agora, se aqui for 1, opa, deixa eu colocar aqui a canetinha. Vou trocar aqui só um pouquinho, tá, gente? Aqui, ó. Se aqui for 1 ohm, aqui for 1, aqui for 2, né? E aqui for 3, essa coisinha que vive. Aí, ixi, ficou ruim aqui, ele não sai direitinho. 1, 2 e 3 ohms. Imagine assim, né? Aqui a resistência é 1, aqui a resistência é 2 ohms e aqui a resistência é 3 ohms. Então, o que significa isso? Significa que tem uns lugares que é mais difícil passar e outros é mais fácil, né? Aqui onde a resistência é 1, é bem facinho passar. Aqui onde é 2 vai ser mais difícil, aqui onde é 3 vai ser mais difícil ainda. Então, imagine os elétrons chegando aqui, 60 elétrons. Se eles enxergarem aqui um lugar mais fácil de passar, a maioria vai passar por aqui. Um pouco vai vir por aqui e menos ainda vai vir aqui pelo 3, tá? Porque aqui é mais difícil, então alguns vão passar por aqui. Ah, mas então por que não vão todos lá pelo 1, né, gente? Só que tem um detalhe. Imagine uma ponte. Se essa ponte aqui for bem larga, um monte de gente passando por ela, vai ficar difícil também. Aqui uma ponte mais estreita. Mas se não tem ninguém, não é mais fácil passar do que uma que é bem larga com um monte de gente? É, né? Então acaba que um pouco vem pela ponte mais estreita, ou seja, onde tem mais resistência, certo? Assim que funciona, então. E a DDP, como eu já falei antes, né? É a mesma nos dois pontos, né? Porque os resistores aqui, o R1, R2 e R3, eles estão ligados no mesmo ponto que estão ligados aqui no meu VA. Ou seja, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto é a mesma, tá? Os 3 resistores, não importa a resistência deles, estão submetidos à mesma tensão, à mesma voltagem, tá bem? E aqui, como a corrente elétrica pode variar, né? Ou seja, ela pode ser igual se eles forem iguais, mas pode ser diferente se elas forem diferentes, né? Então tá aqui, ó, a corrente elétrica aí é diferente, eu coloquei entre aspas aqui, porque para cada resistor C, resistência diferente. Se forem iguais, ela vai ser igual, né? Como eu já expliquei. Então, gente, o que acontece aqui, ó? A soma dessa I1 mais I2 mais I3 vai ser igual a I. Ou seja, se chegou 60 aqui, passou 10 aqui, 20 aqui. Aqui tem que ser, vamos fazer o contrário. 10 aqui, 20 aqui, aqui vai passar 30, porque vai ser o quê? 30 mais 10 mais 20, que vai dar 60 no total. Ou seja, I é igual a I1 mais I2 mais I3 até IN. Ou seja, quantos fiozinhos tiver aí na resistência em paralelo, vai ser a soma deles aí, portanto. Tá bem, gente? Bem, aqui
como funciona a nossa casa. Então a nossa casa é basicamente associação em paralelo, tá? Todos os eletrodomésticos estão associados em paralelo. O que está ligado em série aí é apenas os interruptores. Por quê? Porque eu quero desligar, eu quero interromper a corrente elétrica que vai passar por uma lâmpada, por exemplo, né? Ou por uma cafeteira, qualquer coisa que você vai lá e aperta um botãozinho e liga e desliga, é o interruptor. E esse interruptor está ligado em série com o equipamento, tá? No caso dos eletrodomésticos, tudo é em paralelo. Então, ó, vamos analisar aqui, por exemplo, ó, aqui é de onde está vindo a rede elétrica, por exemplo, né? Aqui, cada um desses fios aqui, ó, eles representam uma fase minha, tá? Então, ó, esse fio aqui, amarelinho, meio... amarelinho. Amarelinho aqui, eu chamo de fase 1, tá? Aqui, ó, fase 1, tá? Então, ele está vindo aqui, ele vem até um chuveiro, ele está dizendo que é o circuito 3 aqui, né? Aqui tem o outro fio vermelho, que é a minha fase 2, eu já vou explicar isso. E esse fio azul é o meu neutro, tá? É como se fosse o positivo e negativo, né? De uma pilha. Só que no caso da rede elétrica, a gente não tem positivo e negativo, a gente tem fase e neutro, tá? O neutro, como o nome diz, né? Não tem eletricidade, e a fase é onde está chegando os elétrons por ali, tá bem? Então, gente, sempre para alguma coisa funcionar, tem que ter uma fase e um neutro, tá? Pode ter duas fases? Pode, tá? Eu já vou explicar aí para vocês. Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó. Por que tem mais que uma fase? Nesse caso, essa rede elétrica aqui é bifásica, né? Que eu já expliquei também um pouquinho para vocês, que é o quê? Dependendo do tamanho da casa, eu vou ter um circuito, uma fase, duas fases ou três fases. Quem que vai me dizer quantas fases eu tenho que ter? Na realidade é o engenheiro eletricista, né? Quando eu vou projetar lá a minha casa, ele vai fazer a planta da casa e nessa parte elétrica ele vai verificar quantos chuveiros elétricos vai ter, quanto vai ter aquecedor, vai ter condicionador de ar, né? Ar-condicionado, enfim, todos esses detalhes aí, né? Que a gente vai verificar e aí o engenheiro vai falar, não, essa aqui tem que ter duas fases, ou essa aqui tem que ter três fases, né? Então, aqui, por exemplo, é uma casa que teria duas fases, onde ele dividiu um chuveiro nas duas fases. Por que ele fez isso? Porque o chuveiro, nesse caso, é 220, tá, gente? Ó, 220 volts. Essa aqui é uma residência onde cada fase tem 110 volts, é no Paraná. Por exemplo, no Paraná é assim que funciona. Quem quer fazer funcionar um ar-condicionado lá, que é 220, tem que pegar duas fases, tá? Então, vai dar 110 positivo menos 110 negativo, ou seja, vai dar 220 a diferença de potencial, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Cada uma dessas fases vai fazer o quê? Vai dividir a carga que a residência vai estar utilizando, né? Então, aqui, ó, aqui um outro, ó, por exemplo, esse aqui de quem que é? Esse amarelinho é de uma tomada de quem? Para um aparelho de som, né? Então, ó, ele pegou o circuitinho aqui, ó, 2, né? Ele pega uma fase amarelinha aqui, ó, tá? Vem para cá, vem nessa tomada do aparelho de som e aqui é o azulzinho que vai lá no neutro. Observe que no próprio circuito 2 também tem uma outra tomada, que é da geladeira, tá? Vem aqui e aqui está o azulzinho que vem fase neutro também, tá? Fase amarelinho e azulzinho é o neutro, tá? Então essa geladeira consome 200 watts de potência, tá ligado nessa tomada. Esse aparelho de som é 50 watts de potência, tá ligado nessa tomada, tá? Agora um outro circuito aqui, ó, que vai para o circuito vermelho, tá? Que era do laranja, agora é do vermelho. Ó. Esse vermelho, ele está ligando quem aqui? Ó? Ele está ligando uma lâmpada de 20 watts apenas, né? Ó. Então tá aqui ó, a lâmpada, olha como o interruptor está ligado em série. Ó. Então se ele viesse direto o fio aqui, a lâmpada sempre ia ficar acesa, não ia ter como desligar, né? Então aqui o que acontece? Ela vem, passa pelo interruptor, eu ligo e desligo e eu, portanto, acendo a lâmpada. Aqui eu também tenho uma outra que vai para esse monitor televisão aqui, né? Que é uma tomada também, ó. Vem do azulzinho, que é o neutro, e vem do vermelhinho, que é a outra fase, 80 watts. A mesma coisa para essa outra lâmpada aqui, ó. Passa no interruptor também, né? E chega lá na lâmpada, tá? Aqui 15 watts. Observe que o circuito 1, que é essa parte aqui, né? O circuito 1, ele vai ter o quê? Uma lâmpada, duas lâmpadas e um televisor. O total de potência que está indo nele é de 115 watts. Tá? Então, o circuito 1 tem 115 watts. O circuito 2, que é esse daqui, ó, ele tem o quê? 15 watts, 200 e mais 50, 265 watts. Tá? Então, ele já dividiu aqui ó,
entre o circuito 1 e o circuito 2, ele já dividiu. Se fosse só uma fase, aqui ele teria, então, tudo isso estaria em uma só. Ou seja, daria 200, 300, 370, 380 watts. Né? Tudo em uma. Aqui ele já dividiu, 100 e pouco em uma e 200 e pouco em outra. E o nosso chuveiro aqui, o que ele funciona em 220, então ele está pegando as duas fases. Tá? Então ele está indo lá, cadê aqui, ó, 5.400 watts nas duas fases aqui divididas. Tá bom? Então aqui é porque ele precisa de 220 volts, tá, gente? Então esse aqui é o tipo de uma residência, como funciona na nossa casa, tá? Então esse é o princípio básico dela. Se tivesse, dá para ter 3 fases, teria mais uma outra fase aqui do lado, e também o eletricista vai dividir essas fases aí, tá bem, gente? E aqui, gente, então, como que a gente calcula, né? Antes a gente calculava a resistência total, ou equivalente, né? Simplesmente somando, né? Quando eu tinha uma associação em série, um mais o outro, né? Então era bem tranquilo, bem simples dessa forma. Nesse caso aqui, que a gente vai tem uma associação em paralelo, muda um pouquinho, tá? E aí a gente vai usar essa fórmula aqui, tem umas outras que é um pouquinho mais fácil, né? Mas enfim, resumidamente, essa aqui é uma fórmula geral, que é o que? 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, 1 sobre Rn, ou seja, esse N indica quantos resistores eu tiver associado em paralelo, eu devo fazer essa equaçãozinha aqui. Como que a gente resolve? Aí tem que tirar o mínimo, né? Então depois a gente vai fazer uns aqui para treinar, tá? E aí vocês vão ver também uns detalhes aqui que acontece, tá? Já vou fazer aqui para vocês observar. Aqui nós temos algumas formas de fazer um pouco mais fácil, né? Então, ó, se forem apenas 2 resistores, também podemos usar, tá? Então, não quer dizer que só são 2 resistores, mas eu posso fazer de 2 em 2, tá? Então, olha só, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. Resistência total é igual a R1 vezes R2 dividido por quem? Por R1 mais R2, ou seja, eu multiplico 2 resistores, divido pela soma deles, tá? Isso aqui quer dizer que eu posso fazer sempre de 2 em 2. Se eu tiver 3, eu não posso fazer R1 vezes R2 vezes R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Isso não pode. Só pode de 2 em 2. Então, o que eu faço se eu tenho 3 resistores? Eu vou fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Vou achar o resultado. Esse resultado, que seria um R total parcial, vamos dizer assim, né? Esse resultado eu vou fazer com o meu R3. Tá? Então eu vou ter o quê? Se eu tenho 3 resistores, eu faço 2 primeiro, o resultado eu faço com o terceiro. Aí dá certo. Tá? Eu não posso fazer os 3 de uma vez. Tá? É mais demoradinho, aparentemente, só que ele fica mais fácil de fazer, porque aqui tem que tirar o mínimo, tal, é mais chatinho. Aqui eu consigo fazer mais rápido, principalmente que alguns resultados é mais fácil de fazer, dá fazer quase de cabeça. Tá? E quando eu tiver N resistores com a mesma resistência, então vamos dizer que eu tenho 4 resistores e os 4 resistores têm resistência de 40 ohms, né? Então 40, 40, 40, 40. Então são resistores com o mesmo valor, tá? Então a gente aplica essa fórmula aqui, tá, gente? Então vai ser o que? Resistência total é igual a R dividido por N, onde R, gente, eu coloquei aqui, ó, é o valor do resistor que se repete. Então qual é o valor do resistor que se repete? 40, né? Então, no exemplo que eu dei ali, né? Claro, vai ser qualquer valor, né? Vamos dizer que tenho 4 resistores de 40. Então, vai ser 40 é o valor que se repete dividido por N, número de resistores iguais, ou seja, 40 dividido por 4 resistores que eu falei. Então, quer dizer que vai ser a resistência equivalente vai dar 10, tá? Então, eu vou somar 4 resistores de 40 e a soma de 4 resistores de 40 dá 10. Aqui, gente, entra aquela história de se eu somar 2 mais 2, dá 1. Legal, né? Porque aqui na associação em paralelo, quando eu somo 2 ohms mais 2 ohms em paralelo, eu vou ter uma resistência de 1 ohm. Tá? Por quê? Porque a resistor se repete é quanto? 2. Quantos resistores eu tenho? 2. 2 dividido por 2 dá 1. Tá? Então aqui 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 é 1. Tá bom? Mas daí eu vou fazer uns exemplos aí pra gente entender melhor. Tá certo, gente? Deixa eu só voltar aqui. Eu quero ir lá na mesa para mostrar para vocês, tá bom? Só um segundinho aqui. É importante vocês entenderem. Então, gente, olha só. Aqui
eu fiz esse azul aqui, ó, tá? É como se fosse um rio, tá? Então, ó, primeiro, deixa eu fazer aqui do lado a representação do nosso resistor, né? Então, deixa eu ver como é que está aparecendo para vocês lá. Pode ser aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o exemplo que eu dei para vocês lá do resistor, 4 resistores, né? Eu falei 4 resistores de 40, né? Mais um aqui do lado, ó. Tá, gente? Então, olha só. Opa! Aí. 4 resistores de 40. Então, aqui, ó, cada um vai ser 40. Ó. 40 ohms, 40, 40, 40. Bem, lembra que eu falei que aqui, quando os resistores são iguais, a gente vai fazer o quê? Deixa eu fazer primeiro. Vamos fazer isso aqui. R total vai ser igual. O valor do resistor que se repete, 40. Dividido pelo número de resistores. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4. Então, quer dizer que a minha resistência total aqui vai ser 10 ohms. Observe que aqui a gente somou 4 resistores de 40 e deu 10, né? Lá, quando a gente estava falando de associação em série, quando eu somava 4 resistores, dava um número maior. Aqui dá um número sempre menor, tá, gente? Então, o que acontece? Por que acontece isso, né? Lembra que o elétron está vindo por aqui, ó? Né? O elétron vem aqui, a corrente elétrica aí, né? Ele vai chegar aqui e vai chegar nesse pontinho e vai se dividir um pouco para cá, para cá, para cá e para cá, né? Vai isso que acontecer, tá? Por que dá a resistência, em vez de aumentar no circuito, ela diminui? É isso que está acontecendo, né? Se eu colocar mais um aqui, ó, vamos dizer que se eu colocasse mais um resistor aqui, ó, ia diminuir ainda mais, tá? Porque eu aumentei mais um caminho para o elétron passar, tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês, ó, com essa ponte. Então, isso aqui é um rio, esse azul aqui, ó, esse linha e essa linha são as margens do rio. Então, essa parte aqui do meio é um rio, tá? Rio. Beleza. Imagine que do lado de cá tem 1000 pessoas para atravessar esse rio, tá? E primeiro esqueçam dessa ponte verde e da ponte preta, tá? Então eu tenho 3 pontes. Ponte vermelha bem estreitinha, ponte verde que é mais larga e ponte preta mais larga ainda. Então nesse rio só tem uma ponte, essa aqui, a vermelha, e 1000 pessoas para atravessar. As pessoas vão atravessar. Aqui dá no máximo 2 pessoas uma do lado da outra, né? Um bem pertinho do outro, vai demorar um tempão para eles atravessar, 1000 pessoas. Se eu vou lá e coloco essa outra ponte aqui, ou seja, eu tinha um resistor, que era essa ponte, coloco um outro resistor, como se fosse isso aqui, né? Coloquei um outro caminho para o elétron passar, eu fiz o que com isso? Eu aumentei mais um caminho para os elétrons conseguir atravessar. Então, vai continuar passando pessoas ou elétrons aqui, né? Só para associar. E aqui vai ter mais elétrons passando ainda, ou seja, mais pessoas passando ainda. Então, em relação ao primeiro resistor, que eu só tinha um, quando eu coloquei mais um resistor no meu circuito, diminuiu a resistência em vez de aumentar. Tá? Coloquei mais uma ponte. Aqui eu estou falando de pontes diferentes, né? Podia ser todas iguais de 40, ou seja, todas vermelhinhas ou todas verdes, né? Tudo igual, mas dá na mesma coisa, tá, gente? Então aqui, se eu aumentar mais uma, vai ter mais elétrons, mais pessoas atravessando essa ponte aqui, aqui e aqui. Ou seja, a resistência total vai diminuir ainda mais. Quanto mais pontes eu coloque aqui, vamos dizer que eu coloque mais uma aqui, ó. Tá? Vou colocar mais uma aqui, essa resistência vai diminuir ainda mais, porque eu estou colocando mais um caminho para o elétron passar desse lado para aquele lado. Tá? Então, quanto mais resistores eu vou colocando aqui, mais fácil fica atravessar. Tá? Então, mais fácil, mais elétrons vão passar. Por isso que quando a gente coloca, por exemplo, gente, isso aí é bem bom para vocês entender. Quando você coloca um T, sabe que tem a tomada, né? Isso tem uma tomada. Aí você vai lá e coloca um T para pôr mais aparelhos ligados. Você está fazendo isso. Você está criando várias pontes. Então, o elétron vai sair e vai ter vários caminhos para chegar do outro lado do fio. Então, quanto mais T's você colocar ali, mais caminhos, Benjamin ou T, não sei como vocês chamam aqui, né? Mas enfim,
mais teso, vamos dizer, você coloca um atrás do outro, você está abrindo mais pontes ainda. E aí o que acontece com o circuito? Passa tanto elétron, começa a circular aqui no circuito que o fio começa a esquentar. Então imagine que fosse aqui, né? Opa. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Imagine que fosse aqui, ó. Se esse fio aqui começa a ter um grande número de elétrons passando, porque eu vou aumentando, coloco mais um aqui, né? Ó. Coloco mais outro aqui ainda, né? Ó. Cada vez que eu aumentar aqui, ó, um fio, eu estou abrindo mais espaço para o elétron passar. E aí, consequentemente, vem da onde? Esse fio aqui, ó, vai se sobrecarregar. Vai ficar com tanto elétron passando que ele esquenta e aí derrete. Aí é o problema de usar T, né? E se você coloca, por exemplo, um carregador de bateria de celular, né? Pode pôr no T tranquilamente, não tem problema nenhum. Pode pôr até 3, 4, né? Colocar um atrás do outro ali que não tem problema de T, né? E com tudo carregador de bateria. É pouca carga, ele não consome muito. Agora, coloca um secador de cabelo, 2 secadores de cabelo, por exemplo. Já não dá certo, já vai derreter o T, já vai estragar. Tá? Então essa é a diferença de... tem que saber qual é a potência de cada um que você pode pôr também. Tá certo, gente? E, gente, fazendo esse exercício, então olha só. Que está aqui. No esquema apresentado ao lado, um fusível F, então esse aqui, né? Suporta uma corrente máxima de 5 A, submetida a 110. Então, ó, esse carinha aqui, ele suporta 5 A no máximo. Mais que isso, ele queima, tá, gente? Então, suponha submetida a 110 volts, a lâmpada consome 330 watts. Então, aqui nós temos uma lâmpada. A potência da lâmpada, quando ligada a 110, que é o caso aqui, ela consome 330 watts, tá? Que resistência mínima se pode ligar em paralelo com a lâmpada sem queimar o fusível? Ou seja, eu tenho uma lâmpada aqui, um resistor aqui, e eu quero saber qual é a resistência que eu posso ligar aqui, mínima, né? Sem queimar o fusível, porque a corrente elétrica, vamos dizer que ela está vindo aqui, ela vai chegar, vai passar um pouco por aqui e um pouco por aqui. E aqui elas vão se unir novamente e vão passar pelo fusível. O máximo é 5 A, tá? Então, a primeira coisa a fazer é o quê? Como eu sei as informações da lâmpada, que é a potência e a DDP que ela está submetida, eu consigo achar a corrente que ela está passando por ela. Então, a primeira coisa é aqui, ó, potência é igual a I vezes o U. Tá? Então, a potência vai ser 330 e eu quero descobrir, e a DDP ele me falou, tá aqui, ó, 110 volts. 110. Então, vai ficar I é igual, 110 passa dividindo, então vai ficar 330 dividido por 110. Então, quer dizer que eu vou ter uma corrente elétrica ali de 3 A. Tá? Achei a corrente elétrica que está passando pela lâmpada. Então aqui, ó, passa 3 A, tá, gente? Beleza. Se eu sei que passa 3 ali e aqui suporta 5 no máximo, 5 A no máximo, significa que sobra quanto para cá? 2 A, né, gente? Porque, ó, vai vir 3 aqui, 2 aqui, vai chegar aqui e 5, tá? Então quer dizer que o máximo é 2 que pode passar aqui. Agora eu vou fazer o quê? Lembra que na associação em paralelo, a DDP, que a lâmpada está submetida, que é de 110, vai ser a mesma que o resistor está, porque, ó, nesse ponto e nesse ponto eles estão ligados, ou seja, tanto a lâmpada quanto o resistor estão ligados na mesma DDP, 110. Então aqui a gente vai fazer o que agora? Usar a lei de Ohm. U é igual a RI, onde a gente sabe a resistência U, quanto vale, né? Vale 110, então vamos substituir. A resistência é o que a gente quer descobrir. E a corrente elétrica eu já sei que é o máximo 2. Então eu vou colocar 2 aqui. Ó. Tá? Então quer dizer que a minha resistência vai ser igual. Tá, multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar 110 dividido por 2. Portanto, a minha resistência mínima que eu posso colocar ali tem que ser de 55. Opa. Aqui. 55 ohms, tá, gente? Então, essa é a resistência mínima que eu posso colocar. Se eu colocar 54 aqui, vai passar mais elétrons aqui, consequentemente,
aqui vai passar de 5, e aí vai passar um pouquinho mais de 2 aqui, né? Então vai passar de 5 o total, e aí queima o fusível, tá? Então essa é como a gente resolve essa questãozinha aí, tá bem, gente? Aí na sequência tem um outro probleminha também, tá aqui ele. Vou colocar aqui, ó, que é resolver esse exercício aqui, tá, gente? Então esse aqui lembra que eu falei para vocês que a associação em paralelo é porque os resistores estão um no lado do outro? Então, esse aqui é uma associação um pouquinho diferente. Vocês vão ver como é bem fácil de resolver, tá? Ó, entre os terminais A e B, então aqui tem o ponto A e aqui o ponto B, representados na figura, aplica-se uma DDP de 120 volts, tá? Então a minha DDP entre esse ponto e esse ponto é de 120 volts. Calcule, letra A, a resistência equivalente da associação, e letra B, a intensidade da corrente em cada resistor. Gente, aqui veja o seguinte, ó, quando a corrente elétrica chega aqui, ela pode subir aqui, vir para cá e vir aqui, ou pode vir aqui para frente, tá? Tem casos que aqui, quer dizer, tem casos que é parecido com isso, que eu tenho um curto, que a gente fala curto-circuito. Tem outros que a gente tem de fato uma associação em paralelo, tá? Eu vou dar um exemplo de um curto aqui para vocês enxergarem, ó. Então ele vem aqui eu tenho um resistor, vem para cá, aqui eu tenho um outro resistor e continua. E aí eu tenho um fio que faz isso aqui, ó, tá? Só esses dois resistores, um aqui e um aqui, tá? Então imagine o seguinte, que aqui está vindo a minha corrente elétrica aí, né? Então olha só, gente, nesse caso, esse resistor, ele está em curto, a gente fala que ele está em curto. Por quê? Porque a corrente elétrica chega aqui, por que a corrente vai querer passar por aqui onde tem uma resistência para chegar do outro lado, continuar o circuito dela, sendo que aqui, ó, essa parte de cima é um caminho livre, ou seja, não tem resistência aqui. Quando é fio assim, ele não tem resistência, tá? A gente aproxima para zero. Então, por que ela vai fazer isso? Né? Ela não tem cabimento ela vir atravessar aqui. Ela vai vir por cima e pronto. Certo? Ou seja, a resistência total desse circuito seria apenas esse. Vamos dizer que vale 10 aqui e aqui também vale 10, né? Então, qual que seria a resistência total do circuito? Seria 10, tá? Porque esse aqui a gente cortaria, não valeria, tá bom? Mas, vamos entender por quê. Tá vendo que essa perninha aqui desse resistor, ela tá, e essa outra perninha aqui do resistor, elas estão ligadas no mesmo fio. Ou seja, eu poderia desenhar isso daí assim, ó. Vem aqui, e aqui o meu resistor de cima. Peraí. Tá ruim, eu tô com a mão aqui. Então aqui, vem aqui e continua. Aqui, esse resistor vale 10. Esse aqui é como se ele tiver, vou fazer para baixo aqui, tá, gente? É como se esse ponto e esse ponto fosse o mesmo. Então, o fio de um resistor vem para cá e vai para lá de volta. Ó. É a mesma coisa que fosse isso aqui, ó, tá? O elétron tá vindo aqui, por que ele vai fazer esse caminho aqui, ó? Sendo que ele pode vir e passar direto. Ele não tem dificuldade nenhuma aqui, ó, nessa passagem aqui, gente, para querer subir para cá. Então ele vai fazer o que? Ele vai direto. Então aqui a gente fala que esse resistor está em curto, então a gente corta ele, tá bem? Então é só para vocês entenderem. Agora vamos voltar no nosso exemplo lá de cima, tá? Vou apagar aqui. Então, gente, agora esse ali é um caso onde às vezes tem curto e às vezes não tem curto, tá? Esse aí a gente vai verificar o que vai acontecer com ele, tá? Então a primeira coisa aqui, ó, eu vou ensinar uma tática para vocês resolver esse tipo de exercício, tá? Você vai fazer o quê? Vai numerar as perninhas dos resistores, tá? Então olha só, esse resistor aqui, ó, deixa eu até ver se eu consigo aumentar ele um pouco. Não dá. Bem, ó, esse resistor aqui, gente, eu vou chamar ele de 1. Tá? Essa perninha desse resistor, eu vou chamar ela de 1. Aí o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou seguir tudo que está ligado aqui no 1, eu vou chamar de 1 também. Tá? Então, ó, essa perninha é o 1, logo esse ponto aqui é o 1, aqui esse fio vem para cá, ó, vai chegar aqui, aqui é 1 também, portanto, essa perninha do resistor está ligada no 1, e essa perninha também está ligada no 1. Ó. Então, ó, essa aqui está no 1 e essa está no 1, está tudo no 1. Entenderam? Agora o que eu vou fazer? Como eu já numerei tudo que dava para ser de 1, eu volto lá no início do meu circuito e atravesso o meu resistor. Quando eu atravesso o resistor, gente, a outra perninha eu vou chamar
de 2 nesse caso. Como não tem número aqui, eu vou chamar de 2, tá? Então, eu vou colocar aqui 2. Esse aqui vale 2, esse aqui está ligado também nele, ó, então aqui também é 2. Aqui ó, tem um ponto que está ligado nas duas perninhas que vale 2, então eu vou lá para o outro lado. Ó. Tudo isso aqui é 2. Cheguei aqui, portanto aqui também vale 2. Tá? Beleza. Lembra que nós fizemos aqui? Eu pulei daqui para cá, era 2. Aqui também era 2. Agora eu vou pular para cá. Ah, mas aqui não posso numerar de novo, porque aqui já tem número, que é o número 1, que é o mesmo de lá. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer os pontos novamente e chamar os números, colocar os números que você chamou, né? Colocou. Então, aqui vai ser o meu ponto 1 e aqui eu vou fazer um outro ponto que eu vou chamar de 2, tá? Ó, ponto 1 e ponto 2 que a gente tem. Agora você vai pegar o resistor, esse aqui, ó, o resistor de 20 ohms, ele tá, uma perninha tá no 1 e a outra tá no 2. Então, você vai fazer isso aqui agora, ó. Uma tá no 1 e a outra tá no 2, tá vendo, ó? Resistor de 20, um está no 1 e o outro está no 2. Agora eu vou para o resistor de 30. Uma perninha está no 1 e a outra está no 2. Está ao contrário, né? Está 2 e 1, mas não importa a ordem aqui, tá, gente? Ó, eu sei que esse resistor 1 está na perninha, uma perninha está na 1 e a outra está na 2. Então eu vou fazer isso aqui também agora. Ó. Vem para cá e vem para cá. Então esse aqui é o de 30. E a mesma coisa eu vou fazer com o último de 6. Ó. Uma perninha está no 1 e a outra está no 2. E agora eu venho, então, vou subir aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. E vem para cá. E aqui é o de 6, então. Tá? Aqui a gente continua o fiozinho para o ponto B, né? Aqui o ponto B. E aqui era aquele lá que era o ponto A. Bem? Observe que agora, aquilo ali que antes parecia meio estranho, não sabia se era que era curto ou não, agora a gente vê que não tem nada de curto. É uma simples associação em paralelo. Ó, 6, 20 e 30. Tá? Não tem nada diferente aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Calcular a letra A. A letra A, ele quer saber a resistência equivalente da associação. Tá? Deixa eu mudar aqui a canetinha para vermelho. Ok, então agora o que eu vou fazer? Aqui a gente pode fazer aquela 1 sobre R1, 1 sobre R total igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2 e 1 sobre R3, né? Ou pode fazer por partes, tá? Eu vou fazer por partes aqui. Eu, por exemplo, pegar e fazer... Lembra que eu falei que a gente pode usar aquela... A gente tem 3 fórmulas, né? Que é aquela... Eu vou fazer aqui do lado, ó. 1 sobre R total, ou R equivalente, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2 e mais 1 sobre R3. A outra é R total é igual a R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2, né? Só que aqui só pode ser de 2 em 2. Aí a outra é quando são resistências iguais. Como aqui não são, eu não posso aplicá-la, né, gente? Então são essas aqui. Então o que eu vou fazer agora? Ó? Eu posso resolver com essa, mas tem que ser de 2 em 2, ou seja, esses dois aqui primeiro e o resultado desses dois com esse. Ou esses dois aqui primeiro e o resultado com esse, tá? Tanto faz. Aqui a gente tem que ver qual é a melhor forma, né, de resolver, tá, gente? Então, tanto faz resolver de uma forma ou de outra, tá? Então, vamos fazer esse aqui primeiro. Eu vou fazer da 12, 26, dá 120, não dá exata. Aqui também, acho que nem dá exato. Bem, vamos fazer essa aqui, ó, tá? Que eu faço os 3 de uma vez, depois eu vejo se dá exato, eu faço da outra forma. Então, ó, vai ficar 1 sobre R total, vai ficar igual. Então, eu vou usar a primeira fórmula, tá, gente? 1 sobre 6, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30 aqui, né? E aí a gente tem que tirar o mínimo, né, gente? Então aqui, ó, então vai ficar 1 sobre resistência total é igual, tira o mínimo entre, vou fazer bem aqui em cima, ó, entre 6, 20 e 30, né? Então, dá por 2 e dá 15, dá 10 e aqui dá 3, né? Dá por 2 de novo, aqui continua dando 15, aqui vai dar 5 e aqui dá 3. Daí vai dar por 3, né, que aqui vai dar 5, aqui continua dando 5 e aqui dá 1. E aí dá por 5. Dá 1 e dá 1.
Tá? E aí multiplica tudo, só para relembrar aí, né, gente, como é que faz a mínimo múltiplo comum, né? Então vai ficar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 vai dar 20, 20 vezes 3 dá 60. Né? Então o meu mínimo aqui, ó, é 60. Agora, como que eu resolvo o mínimo, né, gente? 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1, 10. Então você vai pegar esse, dividir por esse e vai multiplicar com o que tem em cima. Mais 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais, e aqui é o sinalzinho que está ali, né? 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Tá? Então o meu resultado aqui vai ficar 10, 13, 15, né? 15 sobre 60. É igual. Bem, gente, aqui eu tenho um detalhe. Aqui ainda deu uma fração, às vezes dá um valor meio que exato de cara, tá? Então tem que cuidar muito isso. Eu vou fazer aqui, por exemplo, ó, 15 dá para 60 dá para simplificar por 15, né? Então aqui 15 dá por 15 dá 1, 60 dá por 15 dá 4, né? Então aqui ficaria 1 quarto. Ou seja, aqui do lado eu poderia escrever isso aqui, ó, 1 quarto. Alguém poderia falar, então 1 quarto é 0,25, então a resistência é essa. Mas só que olha o que está escrito aqui, ó, 1 sobre resistência total é igual a 1 quarto, porque isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, né? Então quer dizer que eu tenho que multiplicar isso aqui em x, né? Ou seja, 1 vezes 4 é igual a resistência total vezes 1, tá? Então, ou seja, é o inverso daquilo ali, mas eu vou fazer aqui, ó, RT vezes 1 dá RT, né? Resistência total vezes 1, resistência total vezes 1, é resistência total. 1 vezes 4 dá 4. Ou seja, a minha resistência total aqui, ó, é 4 ohms. Tá? Então aqui a gente encontrou a resistência total dos três resistores. Tá, gente? Ah, e se eu quisesse ter usado essa fórmula aqui, daria? Daria, tá, gente? Eu vou fazer aqui ela também, ó. Deixa eu só mudar a cor aqui para não ficar tudo embolado. Então, ó, resistência total é igual. Vou fazer esse com esse aqui, o que dá exato. Se eu fizer esse com esse, não dá exato. Vai dar um arredondamento, ou eu ia ter que usar fração, tá? Mas é melhor daí sempre pegar aquele que dá exato, ó. 30 vezes 20, né? O que é R1 vezes R2, então vai ficar 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20, que é a soma dos dois também, né? Então vai ficar resistência total é igual a 3 vezes 2, 6. 2 zeros, 1, 2. Dividido por quanto? 30 mais 20, 50. Esse zero eu vou cortar com esse. Logo, minha resistência total vai ser 60 dividido por 5. 6 dividido por 5 dá 1. Vai sobrar 1, então vai ficar 10 dividido por 5 e dá 2, né? Opa, esqueci do igual aqui. Igual. Então vai dar 12 ohms. Esse é a minha resistência desses dois resistores aqui, ó. Deixa eu circular aqui. Geralmente a gente faz assim, tá, gente? Depois vocês vão ver que tem alguns que são bem facinhos. A gente circula ele aqui, ó. E fala que esses dois deu 12. Agora você vai fazer o quê? Você vai fazer... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vai pegar esse de 6 aqui, ó. Com o 12. E vai resolver para ver quanto que dá. Vamos usar de novo essa fórmula aqui, tá? Então vai ficar resistência total é igual... Observem que aqui eu também falei que é a resistência total, mas é a resistência total de quem? Entre esses dois. Não é a nossa geral total, é equivalente de todo o circuito, né? É só desse pedacinho. Então vai ser o quê? Vai ser 6, que é o meu resistor de cima, vezes o meu R2. Agora não é mais esses. Agora eu encontrei que esses dois somados dá 12. Então aqui vai ser 12. Dividido por quem? Por 6 mais 12. Tá? Então isso aqui vai ser igual a... Deixa eu ver quanto está aparecendo bem no cantinho. Vou fazer aqui embaixo. Resistência total. Então vai ficar 6 vezes 12. 6 vezes 2 vai dar 12. Vai 1, né? 6 vezes 1 dá 6 e 1, 7. Dividido por 12 mais 6. 18. Então nós vamos ter que a minha resistência total aqui vai ser igual.
Bem, 72 dividido por 18. 18, o dobro de 18 é 36. O dobro de 36 vai dar 72. Ou seja, a minha resistência total, 72 dividido por 18, dá 4 ohms. É o mesmo resultado que a gente encontrou aqui, né, gente? Ó, esse e esse. Aqui feito de uma forma. A única diferença é que aqui, percebam que aqui foi rapidinho até, né? Mas você teve que tirar o mínimo múltiplo comum, teve que fazer todas as continhas aqui, tomar cuidado para inverter, né? Aqui ele já sai a resistência total, né? Direto, não precisa inverter nada. No entanto, eu tive duas contas também. Tem que ver qual você acha melhor, tá? Não tem uma regra. Qualquer um, vocês viram que vai dar o mesmo resultado, tá? A única coisa que é prestar atenção para que dê certo, tá bom, gente? Deixa eu só parar um pouquinho o vídeo aqui para poder limpar esse lado, porque a nossa pergunta tem a letra B também, né? Essa aí é a letra A. Beleza, gente? Já parei aqui, já limpei aqui, ó. Então agora a letra B, a gente vai fazer o seguinte. Então essa aqui é a letra A, né? Achamos a resistência. Agora a letra B, o que eu vou fazer? A intensidade da corrente em cada resistor. Então o que a gente vai fazer, ó? Ele falou pra gente que a DDP, ó, entre o ponto A e o B, esses dois aqui, ou seja, nesse lado e nesse lado, é de 120 volts. Portanto, ó, cada resistor desse está ligado a 120 volts, tá vendo? Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho a DDP e tenho a resistência e quero saber o I. Ou seja, eu aplico a lei de Ohm de novo. A lei de Ohm a gente vai usar muito. U é igual a RI. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse aqui, ó, de R1, de I1, né? Vou chamar esse aqui de I1. Vou chamar esse aqui de I2 e vou chamar esse aqui, ó, de I3. Só para a gente poder diferenciar. Então, vou calcular para o I1. Então, o meu I1, a gente vai usar a resistência 1. Quem é a resistência 1? Aquele ali de cima, que eu chamei de 1. Tá? Esse eu chamei de resistência 2 e esse de 3, porque eu chamei de I1, I2 e 3. Ah, professor, e se eu tivesse falado que aqui era o I1, aqui I2 e I3? Não tem problema, desde que você numere e eu saiba onde ele está passando e que é ali que você está considerando, não tem problema. Então, U, por que aqui no U eu não vou colocar IU1, por exemplo, né? Por que eu não coloco, gente? Porque é o mesmo valor, não precisa diferenciar. O I vai ser diferente, né? A resistência são diferentes. Agora, o meu U, ele é o mesmo, 120. Então vai ficar 120 é igual a resistência 6 vezes I1. Então quer dizer que I1 vai ser igual a 120 dividido por 6. 112 por 6 dá 2 e o 0. Então quer dizer que vai ser 20 ampere. 20 ampere no I1. Vou achar o I2 agora. U é igual a R2 I2. 120, que é o mesmo valor, vale 20 o I2, o R2, desculpa, vezes I2. Então, quer dizer que I2 vai ser igual a 120 dividido por 20. Então, eu vou ter aqui 12 dividido por 2 vai dar 6, e aí eu tenho mais um zero. 60. Opa, aqui 0 não, aqui é 20, né? Então esse 0 aqui corta, tá, gente? Desculpem aí. Vou voltar aqui, voltar. Então, esse aqui corta, então vai ser 12 dividido por 2 que vai dar 6 ampere, tá? Então aqui a gente descobriu que vale 6 ampere a minha corrente I2. E aí faltou I3, né? I3, eu vou fazer direto, tá, gente? Tá vendo que é 120 dividido pela resistência sempre, né? Só montar ali. Então I3 vai ser o quê? 120 dividido por I3, que vale 30. Então aqui mais uma vez a gente pode cortar esse 0 com esse 0. Opa! Esse 0 com esse 0 é igual então a 12 dividido por 3, que vai dar 4 ampere, tá? Então aqui está como a pergunta é a intensidade da corrente em cada resistor. No resistor de 6 ohms vai passar 20 ampere. No resistor 2 de 20 vai ser 6 ampere e no resistor 3 de 30 vai ser 4 ampere, tá? E se eu perguntasse qual é a resistência total que passa aqui no ponto A ou aqui no ponto B, gente? Quanto seria? A soma, né? Porque ó,
Se ele veio, aqui é o I1, aqui I2, aqui I3, significa que aqui chegou o I total, que aqui vai voltar a ser I total também. Então, quanto seria? Seria 20, 26, 30 amperes seria o meu I total, tá certo? Então, aí resolvido, então, o probleminha 2 aí, tá bom? Aí, gente, voltando para cá, então, agora eu vou deixar aqui, finalizando a aula, os exercícios para vocês tentar também, tá, gente? Ó, página 44, 21 e 22, página 52, o exercício 28, tá? Tentem fazer, tá? Primeiro, olha, faça o possível, tentem fazer vocês sozinhos, converse com os colegas, ver se aprenderam. Não conseguiu? Aí sim acessa ali a resolução que eu sempre posto para vocês, né? Um videozinho ali com como resolver o exercício, tá? Mas primeiro tentem fazer, porque daí quando você, mesmo que você não consiga, você vai lá assistir o vídeo e aí ali você vê onde você errou. Se você vai direto lá ver o vídeo, você não vai aprender, tá bem, gente? Valeu, então a gente conversa na próxima aula, tá bem? Até mais!